Paz do Senhor Jesus, quem nos fala aqui é o apóstolo Rui, Ministério União da Igreja Peniel. No livro de Marcos, capítulo 4, a partir do versículo 35, diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: Passemos para outra banda. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, e de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te e aquieta-te. E ao vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhe: Por que sois tão tímido? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia, louvado seja o nome de Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Então a gente vê nessa passagem, que não é de difícil interpretação, a autoridade, do nosso Deus. Ainda há quem ainda duvida a sua divindade, porque nunca se ouviu falar de alguém que falasse diretamente ao tempo, ao vento, ao mar, para se calar, se aquietar, e eles obedeceram. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando eu medito nessa passagem, dessa tempestade que se levanta contra o barco, o que eu tiro dessa passagem? Diante das situações, diante das circunstâncias da vida, esse barco é o barco representado aí como um local de descanso deles e de navegação, o barco é usado por transporte, mas simbolicamente o barco hoje é Jesus, Ele é o barco. A vida da gente é um barco e Jesus está no barco, na verdade. E quando Jesus está no barco, que é a vida da gente, o que acontece? Mesmo aparentemente a situação mostrando que não tem saída, ele tem a solução. É justamente o que acontece, que ninguém, humanamente falando, que passa por uma circunstância difícil, de uma tempestade, sobre, aleluia, o barco da sua vida, consegue enfrentar de maneira natural, achando que está tudo bem. Não é fácil. E a gente recorre muitas vezes a Deus, pede, mas não há aquela confiança de que passará, porque a depender da força do mar, a depender do vento que está soprando sobre o barco da nossa vida, cada um sabe o que passa, o que enfrenta. E nesse barco da vida, são tantos problemas, são mães desesperadas, por causa do marido, dos filhos que estão no vício, são esposos que oram por esposas, esposas que oram por esposos descrentes, que na vida do vício, glória a Deus, não dão lugar a Deus, dão prioridade ao mal. E muitas vezes a pessoa luta, pede, suplica e não vê aparente resultado. Não vê. Isso me leva a refletir o seguinte, glória a Deus, que Deus, por mais que a gente não queira compreender, mas Deus tem os propósitos dele. E Deus não leva ninguém a teste algum, a prova alguma, sem um motivo. Deus não brinca de jogar a pessoa na circunstância por jogar.
mas muitas vezes nós agimos com ele, ou alguém age de forma religiosa, sabe? Se você age com Deus de forma religiosa, não cumpre a palavra de Deus, vai para a igreja, para a congregação por ir, não toma uma posição no corpo, não tem a responsabilidade de um filho. Porque nós vemos exemplo na Bíblia de homens que estavam em guerra dentro do propósito de Deus e que Deus honrou diante das circunstâncias contrárias porque eles agiam como filho. O que é agir como filho, apóstolo? É deixar de ser religioso. Uma pessoa que é religiosa é aquela que vai para a congregação e para ele só a congregação dele pode salvar, é melhor do que todas. É típico de um religioso, não de filho. Porque quando a pessoa se converte e sabe que é filho, ele sabe que o Salvador é Jesus, não é uma placa religiosa, por mais que ela se destaque em questão doutrinária, no ensino, que ensina uma palavra, digamos, eficaz, uma palavra genuína, isso não faz ele ser melhor do que as outras congregações que falam de Jesus e cumprem a sua palavra. Amém? Então, um dos pontos é esse. Outro ponto é a pessoa que se diz filho e não perdoa. O coração julga o tempo todo, o próximo não perdoa. Julga por causa de roupa, julga por causa de aparência, julga brigando porque quer cargo, não aceita a liderança de outra pessoa. Isso tudo é coisa de religioso. Isso tudo é coisa de alguém que ainda não teve um encontro pessoal com Jesus, porque a Bíblia diz assim, olha, até que o Senhor fala sobre a resposta na oração. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e eu farei. Amém? É necessário a palavra de Deus estar em nós, sem julgar aparência, deixando Deus julgar cada caso de cada servo de Deus, e cada um vivendo um propósito de Deus. Mas as pessoas, por causa da religiosidade, impedem a ação direta de Deus dentro de cada circunstância. Temos que agir como filho. Como é que um filho age em uma situação adversa? Usa fé. Foi o que Jesus falou quando ele estava para repreender o mar e o vento, mandar quietar. Ele disse, não tendes fé ainda? Isso quer dizer o seguinte, não é só o fato de eu crer que pode acontecer, mas eu continuar orando e consagrando a minha vida e apresentando a circunstância ao Senhor com a certeza que Ele mudará. E Ele já mudou. E Ele mudará. Glória a Deus, não é conto de carochinha. Então a gente vê muitas pessoas divergindo, agindo como religioso, entendeu? Indiferente com as pessoas. É uma pessoa munzubuda, não estou falando de pessoa séria, estou falando de pessoa munzubuda. Se andar com cara emburrada, quando vai dar um amém, misericórdia. Quando vai dar um bom dia, uma pessoa, bom dia. Isso quando dá. Porque olha as pessoas de baixo para cima como que fosse melhor do que elas. Então, a pessoa que não é convertida, não faz a obra de Deus com seriedade, não encara o seu chamado, não fica no propósito. Porque o cristão ele foi chamado para ir pregar o evangelho. Ele tem que ter a vida, ele não tem que fazer excepção, ele tem que viver o evangelho de verdade, ele tem que agir como filho, porque filho ele é. Se ele foi gerado de novo pelo Espírito, porque ele é nova criatura, ele precisa agir como filho. E Deus reconhece o seu filho quando clama. Deus reconhece a voz de um filho que anda na sua presença. Eu não estou falando de perfeição. Eu não estou falando de perfeição, que todo mundo tem sua imperfeição. Mas andar na palavra, sem fazer separação, sem viver aquela vida mecânica e valorizar o propósito. Aleluia. Se Deus me chamou com um propósito,
propósito firme, aleluia, de evangelizar, de levar as pessoas a Cristo, eu tenho que viver novidade de vida. Eu não posso ser muzumbudo, eu não posso agir de forma truculenta com as pessoas, eu não posso ser ignorante com as pessoas, eu não posso estar de mal com as pessoas, eu não posso fazer separação com as pessoas, eu não posso ficar pregando heresia, ensinando heresias para as pessoas e depois pedir para Deus me ouvir. Glória a Deus, porque Deus vê tudo isso. Aleluia, o homem pode esconder do homem, mas de Deus ninguém se esconde. Amém, glória a Deus. Então são muitas coisas que se tornam as pessoas religiosas sem fé. E quem tem fé se consagra, fica dentro do propósito de Deus, evangeliza, não bota a sua fé numa placa denominacional, ainda que congregue nela, sabe que Jesus salva e que todas as igrejas se tornam um corpo só, todas as igrejas, todas as denominações que guardam a palavra genuína se tornam um corpo só. Então, quando ele tem a visão de filho, ele vive como filho, não faltam os dons do Espírito Santo. Ele crê no batismo com o Espírito Santo, ele anda como filho. E Deus não só o virar da tarde visita ele, não, mas geralmente às madrugadas, em sonho, em visão, nos dons. Por quê? Porque ele age como um filho. A mesma comunhão que Adão tinha com Deus, o homem filho, que anda na obediência, não faz separação e aceita o propósito de Deus, com certeza Deus vai responder. Com certeza Deus responde. Então essa é a diferença. Eu vejo pessoas que estão dentro do cônjuge, dentro de um cônjuge, e não conseguem perdoar, e não conseguem se compadecer, entendeu? Sendo que o propósito de Deus é perdoar. Aleluia. Às vezes a convivência de uma mãe e um filho não é bom. Glória a Deus. Às vezes você é filha, julga sua mãe, não perdoa sua mãe, não absorve. Aleluia. Quando ela fala algo contra você que você não gosta. Então o cristão, ele tem que viver como filho. Olha, Jesus andava com os discípulos, todos eram falhos, uns pior do que o outro, mas nenhuma falha deles mudou o caráter de Jesus. Aleluia. Observe que Jesus sabia quem era cada um, sabia que Pedro ia negar, sabia quem Judas era, mas nunca tratou com indiferença. Essa é a diferença. Amém? Então eu quero que vocês entendam isso, que para receber o milagre, não é a perfeição que está em nós, mas a gente agir como filho, obedecendo e andando no propósito de Deus, obedecendo a sua voz. Com certeza o Senhor vai se chocar contra toda a barreira, se a circunstância contrária que for, e vai mudar, em nome de Jesus. Então receba essa palavra de vitória a seu favor, da sua família. Creia que o Senhor vai concretizar a obra. Creia que o Senhor vai concretizar tudo que Ele prometeu. Agora haja como filho. Não é esse negócio, um dia está crente, outro dia não está. Um dia está com humor, no outro dia não está. Tem que colocar tudo na mão do Senhor. Não deixar essa natureza adâmica fluir, porque quando ela flui, ela maltrata pessoas, ela não busca Deus, ela é preguiçosa, ela não gosta de ler Bíblia, ela não gosta de orar. Essa natureza é péssima. Então crucifica a natureza adâmica, haja como filho, viva como filho, ande como filho de Deus, que você vai ver a diferença, como Deus vai te responder em cada circunstância. Hoje mesmo, aleluia, tome essa postura se você não tomava. Aleluia, tome essa posição e cumpra, porque o Senhor é poderoso para ordenar a tempestade para cessar, mas se converte e toma uma atitude de mãe que você tem que tomar, atitude de pai que você tem que tomar, atitude de filho que você tem que tomar, amém? Atitude de servo que você tem que tomar, para que Deus continue agindo e mostrando que Ele tem todo o poder e autoridade para fazer cessar o mal. Em nome do Senhor Jesus, creia tão somente. Ainda não tendes fé? Foi o que Jesus colocou quando eles o acordaram na polpa do barco, quando o vento estava bem forte e o mar bravio.
E eles acordaram ele acordou tranquilo, porque ele é Deus, ele já sabia o que estava acontecendo e deixou eles no teste para ver a atitude, e a atitude foi chamar Jesus. É uma atitude correta, sempre colocar Jesus, chamar Jesus, clamar Jesus, pedir a Jesus. E o Senhor lançou a incredulidade deles na face, né? Como sempre. Então devemos estar em unidade com Deus para que a fé dom de Deus venha fluir em nossas vidas, porque nós somos pó, cinza, de nós mesmos a gente não consegue nada. E temos que colocar o Senhor em todos os nossos caminhos para que a aprovação dele aconteça, a mão dele se manifeste em nosso favor. Amém? Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações e venhamos obedecê-lo e agir como filho para que o nome dele seja glorificado e o mundo evangelizado. Amém? Shalom Adonai.